Fala galera, tá começando mais um Pod Hype. Dessa vez a gente trouxe um jogador de futebol, rapaziada. Geração 97 de Petrópolis. O cara, na época, era o auge e hoje tá no auge, mas não tá mais aqui no Brasil. Tá nos Estados Unidos, o cara tá tirando onda lá fora e tá voando como sempre voou aqui. A gente tem muitas promessas, como a gente sempre fala aqui no Pod Hype, muitas promessas aqui em Petrópolis e a gente tá vindo em uma geração que muitos estão vingando no futebol. Isso é bom demais para Petrópolis, que a gente mostra o talento da galera. E antes de apresentar ele, eu quero lembrar você, irmão, Estúdio CIK. Aqui é o novo para vocês, né? Eu já falei isso 1000 vezes, mas para você lembrar disso, Caio, eu não faço podcast, eu não faço aula. Você vai casar, irmão? Os caras gravam casamento também, fazem virar uma história, um dia marcante, eles fazem ficar marcado pro resto da vida, para você relembrar isso tudo que vocês estão vivendo. Então, já seguem eles e vamos pro bate-papo. Estamos aqui com ele, Gabriel Cabral. Tunga, irmão, é um prazer te receber aqui. É um prazerzão, a gente vai contar a história dele, é muito prazer. Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Tunga, acho que é só pra galera de Petrópolis, né? Eu imaginei. Ainda mais lá fora, acho que ninguém sabe desse apelido que eu tenho, na verdade. Ih, revelei. Revelou um segredinho aí, mas na verdade, nem eu sei como surgiu esse apelido direito, cara, porque tava... Acho que até meu pai vai poder atestar isso aí, mas acho que a gente tava jantando alguma coisa assim, ele falou uma coisa, pô, Tunga, pega esse negócio aí pra mim, ninguém olhou, ninguém entendeu nada. Aí ele falou, a partir de hoje eu vou começar a te chamar de Tunga mesmo, porque aparentemente tinha um joguinho de tacinha que meu irmão montava uma pirâmide com tacinha, tinha que botar a tacinha em cima, e aí eu chegava assim e ficava brincando, e aparentemente foi a primeira palavra que eu falei, e aí meu pai começou a me chamar assim, aí entrou no futsal e Petrópolis, e aí foi subindo. Aqui pouco Gabriel, né, na época. Gabriel, ninguém me chama de Gabriel, a não ser minha mãe quando tá bolada comigo. Aí ela, ô Gabriel, o que tá fazendo? Aí, mas de resto, cara, aqui em Petrópolis só Tunga. Tunga, né? Conhecido como Tunga, e na época, moleque magrinho igual eu sempre, a gente sempre... Continua magrinho. Mas hoje já tá maiorzinho, já tá com uma carcaça, mas sempre pequenininho, e aquele cara fala assim, quando tava na... Tunga vai ser titular. Irmão, nego tremia, não era não, Tunga? Aí você tá me deixando emocionado, você é cheio de elogio, pô. Mas é verdade, o time era a geração muito boa, né? A galera era muito boa. Ali no futsal, especialmente no Palmeiras, que era muito bom, né? Tinha uma galera muito boa. Época boa demais, né? Tinha Betinho, tinha Marquinho, Andrezinho, o time era muito bom. A gente vai chegar ali, eu trouxe um negocinho pra gente relembrar aqui. Muito boa geração mesmo. Aquela galera do Palmeiras lá, 2010. 2010. Não, até mais cedo que isso, mais cara. Cedo, mas 2010 acho que foi aquela... O auge do Palmeiras. Pode ter sido. Silmar era o treinador do futsal. Isso aí mesmo, isso aí. Muito bom, bons tempos. Cara, é um prazerzaço te receber aqui, porque como eu falei, são promessas que todo mundo fala, pô, esse joga muito, e você foi trilhando um caminho e todo mundo foi vendo isso na sua caminhada, jogando em grandes clubes do Rio, né, na base, e hoje chegou no Tormenta Futebol Clube. Eu acho que a gente vai começar o podcast assim. Como é que tá a sua vida lá? Como é que tá essa experiência de ser jogador de futebol profissional lá nos Estados Unidos? Conta pra galera aí, como é que tá? Cara, assim, vivendo o sonho, eu acho que de muita gente, né, você sabe que não é fácil, assim, é uma estrada longa pra caramba, de muita batalha, de treino todo dia quando você é criança e ter que abdicar de um monte de coisa, mas depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas falando da vida lá fora, cara, é essa rotina de vida de atleta profissional, não tem jeito, você acorda muito cedo, toma café com o time, vai treinar o tempo inteiro, e aí você treina, acaba o treino, você almoça com o time, e aí depois tem academia com o time, e aí você chega em casa, você não tem muita coisa pra fazer, porque você tem que descansar pro dia seguinte, senão você dorme cedo, tem que se alimentar bem, e nessa rotina, nessa batida todo dia. Aí, sexta-feira, por exemplo, se jogo na Califórnia, te pega o avião, voa, dorme sexta, joga sábado, domingo de manhã já volta. Segunda-feira, treino de vez em quando folga, né, porque também tem que ter um dia de folga e tal. E aí já começa a batida de novo. Então, tipo assim, não tem muita folga. O pessoal acha que a vida do jogador é assim, mole, né? Você tem, acho que, os benefícios e as coisas são complicadas também, acho que como em todas as carreiras, né? Assim, eu não tenho um final de semana basicamente no ano inteiro, né? Porque a gente tá sempre jogando ou viajando.
né? Mas acaba que a minha rotina de trabalho diária acaba cedo, né? Porque não tem como eu ficar treinando o dia inteiro. Até porque Fica seria... exausto, Exato. Então tem que ter um acaba que eu descanso. chego em casa no horário relativamente cedo comparado a todas as pessoas que trabalham num trabalho normal, né? Se eu falar desse jeito. Então eu posso pegar essas partes, essas horas do meu dia e dedicar para alguma outra coisa que eu queira fazer, né? Então isso é uma coisa lado positivo. que é bom, aprender uma nova língua, sei lá, começar um negócio, né? O que quer que seja. Então tem esse lado positivo também, né? Mas é lógico que tem um pouco menos desse glamour todo da vida dos caras de seleção brasileira, de Série A de brasileiro, De porque alta, né? os caras estão expostos todo o dia inteiro, os caras não podem sair no mercado, não verdade. podem sair para... Eu não tenho esse... Não tem essa restrição, esse problema, até porque os Estados Unidos é um mercado que está começando a crescer mais agora, né? É um mercado que, assim, hoje em dia já está bem grande, mas... Ainda mais com a ida do Messi Exato, pra lá. não, o Messi mudou tudo, cara. Até vamos conversar sobre Com isso um certeza. pouco mais pra frente, o que mudou. Mas, Tunga, como começou essa carreira, cara? Vamos lá do começo. Vamos. A gente tá com 2 pessoas assistindo aqui que eu acho que daqui a pouco eles vão entrar ali. Com Eu que levo mais, já tava aqui, né? Já estavam brigando Eu aqui, que levo mais. A habilidade era minha. Cara, Mas como é que... Quem fez você se apaixonar? Como é que começou isso? Quantos anos? Cara, assim, eu acho que essa parte do futebol já estava comigo desde o dia que eu nasci. Porque meus pais falam que na porta do hospital eles já tinham botado uma camisa do Fluminense na porta e ali já sabiam que eu ia gostar de futebol, sabe? Então, desde esse primeiro dia... Ou gosta. Ou gosta ou gosta. E não tem essa. Mas não, foi desde criancinha, assim, eu em casa... na sala de casa eu pegava uma bola de meia com meu pai e a gente fazia um mini gol a gol ali e já começava ali, meu pai não me deixava ganhar por nada, futebol de botão, jogo de bola de meia. Jogo é jogo, irmão, não tem essa não, tipo perdoa assim, não. Desde pequenininho eles já estavam tentando, né, meio que instaurar essa competitividade, né? É bom, né, cara? Então foi bem legal. E aí a parte um pouquinho mais séria começou ali quando eu tinha uns 4, 5 anos, que eu fui fazer a escolinha do tio Ciba, não sei se você conhece. Não lembro. Cibrandi. Comecei a fazer a escolinha de futsal com ele lá no instituto. E aí a gente meio que via que eu levava um pouquinho mais jeito que a galera e tal. E aí fui, né... Tinha o dom. Fui, né, evoluindo um pouquinho. Aí fui pro Palmeiras jogar futsal com o Silmar, né? Isso quando eu tinha acho que uns 7 ou 8 anos. Né? E ali vocês já viam que tinha algo diferente. Não, assim, é até complicado falar assim, né? Porque você é muito novo, né, cara? Mas assim, você já conseguia meio que identificar que, tipo assim, quando você é muito novinho, as crianças vão todas pra cima da bola, né? Aquela correria, e você via que eu já tinha um pouquinho mais de entendimento de espaço, onde que eu vou ficar, o que eu vou fazer. Quando a bola chegava, eu já sabia o que fazer, ao invés de que geralmente as crianças vão correndo atrás da bola e aquele caos. E você começa a pegar alguns detalhezinhos, a galera que já pensa um pouquinho diferente e tudo mais. Né? Então, quando eu comecei a jogar no Palmeiras com 7, 8 anos, eu não lembro bem a data ali, eu comecei a jogar bem futsal e comecei a ir bem aqui na cidade. E aí eu fui chamado para fazer um teste no Fluminense em 2005, se eu não me engano. Você tinha? Pô, 2005 eu ia ter 8 anos. 8 anos. 8 para 9. 8 anos. E aí eu passei no teste, já fui federado bem rápido assim. E aí começou minha caminhada no Fluminense ali de 10 anos quase. Que você ficou o tempo todo no Fluminense, né? Eu lembro disso. Tempo todo no Fluminense. Só até uma geração foi junto, aí todo mundo foi caindo, foi sendo cortado. Eu lembro disso, que... Né? Gabriel também, goleiro. Gabriel goleiro, né? A galera aqui de Petrópolis descia junto, mas... E aí a base inteira foi no Fluminense, cara. Desde 2005, são quase 10 anos. Eu saí no final de 2014. Então, basicamente 10 anos de base inteira no Fluminense. E aí subindo e descendo todo dia. E o Fluminense é uma das melhores bases do Rio, né? Eu acho que é a melhor do Rio e uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, né? Eu acho que eu também acho que de revelação eles revelam... Sempre foi assim, Sempre né? foi. Sempre foi. Muito craque. E assim, eu lembro que a galera que descia pra jogar no Fluminense, né? Flamengo, Vasco, lembro que ficava meio que revezando, né? Sim. Porque por isso que eu brinquei até, será que o Tunga vai ser titular? Sim. Gabriel vai ser titular? E ficava naquela dúvida porque o cara jogava lá embaixo, aí quando sobrava um tempozinho conseguia... E isso é até uma coisa que agora eu posso falar. Agora pode ir, eu tô revelando. Cara, eu tô revelando Foi tudo mal aí, aqui. galera, mas a gente
Eu não conseguia Acho que ficar todo sem mundo, jogar um todo pouquinho. mundo sabe que isso acontece, né? Então o Fluminense nem deixava a gente jogar, né? E a gente que eu falo, a galera inteira que descia pra fazer os treinos também, tava federado, a gente não podia jogar aqui em Petrópolis, né? Mas a gente dava um jeitinho de jogar futsal e campo também, né? A gente joguei campo no Petrô e futsal no Palmeiras, né? Mas a galera inteira jogava no Carangola campo. Então era todo mundo, a gente jogava junto no Fluminense, chegava aqui em Petrópolis não bate não. E ele jogava no Carangola, mas não podia, mas a gente dava um jeito. E aí, cara, essa parte do Fluminense foi muito maneira, sabe? Porque a coisa foi ficando cada vez mais séria, né? Então, Porque é diferente, né, cara? Não, é outra coisa. Eu lembro que a gente foi fazer uma final... Era considerado o carioca da nossa categoria, né? Uhum. E a gente pegou o Vasco na final lá em Rio Bonito, cara. 9 anos a gente tinha. A gente chegou e tinha torcida organizada dos dois times do lado de fora, cantando pra cacete, com bandeirão, com fogos, com coisa. E a gente fala, que isso, cara? A gente profissional, tem 9 anos. Tipo assim, é uma parada completamente surreal. Que se você falar pra um menininho de 9 anos que tem... Tipo assim, tu vai jogar um jogo e xingam teu pai, xingam tua mãe, te xingam, você com 9 anos, tipo assim, começa a entender que é outra coisa, é outra vibe, parada, sabe? Então você meio que já é inserido nesse sistema de competição o tempo inteiro desde que você é muito novo, sabe? Ou você aprende a ganhar ou você não é feito para aquilo ali, entendeu? E a competição absurda ali. Não, absurda. Por mais que é um time unido, absurdo. Irmão, todo mundo querendo vingar, né, cara? E conforme você vai ficando mais velho, eu acho que vai piorando um pouco essa parte de competição, porque entra gente de todo o Brasil. Uhum. Começa a entrar um pouco mais de empresário, começa a entrar uma galera que aí você que nunca... você vira uma chave, exato, tipo assim, caramba. Exato. Tô no processo. Exato. E quando você entendeu, assim, eu sei que você foi cedo pra lá, e quando você entendeu, tipo assim, cara, realmente eu tô trilhando pra ser jogador de futebol. Assim, eu acho que eu sempre tive essa noção. Eu acho que eu sempre quis muito e sempre tive essa noção de que era o que eu mais queria fazer. Desde que eu fui a primeira vez fazer o teste, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu já falava, cara, eu tô indo aqui porque eu quero ser jogador de futebol e é isso que eu vou fazer. Entendi. Então, agora a chave meio que muda, que você começa a entender um pouco mais de como funciona. Eu acho que até demorei um pouquinho mais do que todo mundo pra entender, porque pra mim aquilo sempre foi um sonho e eu tava de boa, entendeu? Eu tava sempre curtindo. Pra mim não era um trabalho, pra mim eu tava indo realizar meu sonho, jogar, cara. Não é nem brincar, leve. Mas tipo assim, eu tô curtindo isso aqui, sabe? Eu tô... mais cansativo, acho que pros meus pais, porque, eles tinham que abdicar da vida inteira deles pra me levar pros treinos todos os dias, pra me levar pra, Nova Iguaçu, Bangu, Rio Bonito, que é longe pra caramba. Como é que é o nome lá onde o americano joga? Campo Grande, é isso? Não. Eu acho. Sei lá, mas eu tava falando isso com meu pai esses dias, cara, a gente foi pra cada canto, tipo assim, que... Era hora, cara, quando a gente para pra pensar, então, tipo assim, eu acho que pra eles que era mais difícil, né? Verdade. E graças a Deus eu tive o suporte inteiro deles. Tem gente que às vezes não tem, né? Uhum. Então... isso ajuda, né, cara? Não, ajuda muito. Ajuda porque você consegue ter esse suporte pra descer, pra subir, lógico, né? Aí atrapalha os estudos, todo mundo sabe que atrapalha, com certeza. Né? Eu estudei no antigo instituto, hoje em dia é Bom Jesus, até a 7ª série. E aí depois os treinos do Fluminense inverteram. Então os treinos passaram para de manhã e aí não tinha... tinha que estudar à tarde. Não tinha nenhuma escola particular na época, então fui para uma escola pública e depois eu tive que mudar de escola de novo, porque, tipo assim, os treinos... tipo assim, ou eu treinava. Não tinha escapatória, entendeu? Então era 100% dedicação ao futebol. Então você começa... tipo assim, ali você já começa a entender que, tipo assim... Não tem mais volta. Não tem mais volta. É diferente, aquilo ali, né? entendeu? É aquilo ali. É dedicação total mesmo. Total. Pra virar jogador não tem jeito, não, né, tem cara? jeito. Tem aqui, assim, ainda mais aqui no Brasil, né, cara? Porque, tipo assim, lá fora a gente vai tocar um pouquinho nisso. Você ainda tem um pouquinho de chance de, tipo incentivo assim... de estudo. Não é nem incentivo, você ainda consegue estudar ao mesmo tempo, né? Que acaba sendo o que eu fiz depois do Fluminense, né? Uhum. Aqui não. Ou aqui você joga, ou você para de jogar e vai, né, estudar, fazer uma outra 100%. Coisa. Entendeu? E assim, uma história, cara, que você lembra, assim... A gente tava conversando aqui antes e é sensacional, eu acho que deve ser pra vocês que viveram isso, né? Você, Guilherme, o Guilherme, meu vizinho, a gente troca uma ideia direto sobre isso, né? Meu amigaço. E a gente conversa muito, tipo assim, cara, meu irmão, hoje tu deve ver jogo de futebol, ver a molecada que era Gerson, que tu falou, Pedro, a galera toda jogava no Fluminense e é da mesma época que vocês. Como é que é? Como é que foi
Cara, com essa rapaziada? é bem legal, né? Tipo assim, eu não tenho mais muito contato com essa galera, infelizmente. Mas, assim, teve até um dia que a gente foi ver, na época que o Gerson ainda jogava no Fluminense, e a gente foi ver um jogo no Maracanã, e a gente saindo do estádio assim, para um carro assim do lado, e aí do nada esse carro abaixa a janela, e é o Gerson dirigindo e o pai dele do lado. Eles me chamavam de Cabralzinho na época, né? Aham. Na época não, no Fluminense inteiro, Cabralzinho. Cabralzinho, Cabralzinho. Aí eu olhei assim, baixei o vidro e aí era o Gerson e... Caraca, quanto maneiro. tempo, como é que você tá e tal? Mas foi muito rápido, porque sinal vermelho, assim Aham. que abriu, a gente já teve que ir. Mas foi bem legal, assim, de ter esse mini reencontro, assim, na época. Mas só fera, né, cara? Só fera, assim. Gerson, Pedro, Douglas Augusto, que jogou no Corinthians, hoje tá na Grécia. Uhum. O Paulo Lucas de hoje do Vasco. O Léo Pelé era um ano mais velho, mas a gente Mas tinha um treinava junto, contato. tinha um contato. Robert, que foi pro Chelsea. Cara, Robert não, Kennedy, perdão. Kennedy. Foi pro Chelsea. A galera inteira tava lá no dia a dia, assim, né? Mesmo que você Cara, que não maneiro. treinasse o tempo inteiro com a galera que era um pouco mais velha, você tava lá, Você tinha um contato, resenhava com os lógico, caras. Então era muito... E a resenha, como é Era que muito era legal. a resenha dessa rapaziada? Então, cara, fluminense? assim, os caras já tinham uma mentalidade muito de futebol, assim. Então a resenha era sempre de futebol, era sempre esse tipo de Sempre na coisa, zoeira, assim, sempre na zoeira de futebol. Que era muito leve, muito descontraído, assim, também, né, cara? Então Uhum. era muito bacana. E aí, né, você mencionou, vendo esses caras hoje em dia é muito legal, sabe? Porque você fala, pô, eu tenho um pouquinho de parte na história desses caras, sabe? Com Tipo certeza. assim, eu tenho vídeo ali em casa de DVD, a gente jogando, ganhando campeonato Junto. E um vídeo do Caetano, que o filho do Caetano Veloso, o Tom Veloso, jogava com a gente. Aham. E aí o Caetano Veloso um dia foi entregar as medalhas pra gente, assim, sabe? tudo Então, gravado. pô, não, tem tudo lá filmado, Cara, muito que maneiro, maneiro. assim, sabe? A gente pequenininho, assim, todo mundo com um sonho de ser jogador, né? E aí a gente vê esses caras que realmente chegaram no nível mais alto possível, Muito maneiro. é muito E a gente legal. falou sobre a qualidade do CT do Fluminense, a gente vê nisso, né? Sim. A maioria. Sim, então, De vocês eu acho que tá viraram melhorando. jogadores. Assim, acho que a estrutura ainda do Fluminense tá melhorando muito. Na nossa época, acho que ainda tinha muito menos investimentos do que tem Aham. hoje em dia, né? Na parte realmente de estrutura e tal. Acho que melhorou muito e continua melhorando. Mas sempre revelou muitos jogadores, né, cara? Maneiro demais. E um título que você lembra do Fluminense, assim, cara, que te Então, marcou? o mais marcante pra mim foi esse de Rio Bonito, cara, porque eu era muito novinho e foi meio que foi o primeiro torneio meu com o Fluminense, assim, sabe? E, eu lembro de entrar no campo, assim, cara, e ver aquele... Não era nem arquibancada, cara, direito. Era No tudo muro, né? e gente pra caramba, e bandeira de torcida organizada dos dois lados, e bandeirão, e fogos, e uma gritaria e música que eu escutava no Maracanã sendo cantada pra você. mim ali no campo, assim, e aquilo ali pra mim me marcou muito, sabe, cara? Aquilo ali foi muito legal. E aí depois a gente teve outra competição contra o Vasco também, na Portuguesa, e a gente ganhou de novo do Vasco. Ih, virou Então, não, esquece, o Vasco sempre foi nosso vice, esquece isso aí. Aí, ó, Vascão sempre Desde a base, cara, não muda não. não muda, não muda. Já tá na história. Mas agora uma história aqui que você acha que até que você viveu aqui, que você lembre em Petrópolis, assim, no Palmeiras. Cara, em Petrópolis eu vou ter que dar uma sacaneada nessa minha Ah, galera a galera aí te Vou ter conhece, que dar vai uma falar. sacaneada nessa galera aí. Eu tava até falando com o Betinho esses dias, que eu encontrei ele lá no Campestre, que eu acabei de falar aqui que, tipo, assim, a gente jogava junto lá no Rio, mas aqui em Petrópolis, no campo, a gente sempre jogava em times diferentes. Então, eu ia pro Petrô e a galera inteira jogava no Carangola, né? E, pô, e aí eles, no campeonato da cidade, o time deles era bem melhor do que o dos outros, né? Então, eles sempre terminavam em primeiro com 300 gols à frente da gente, que a gente sempre era o segundo, porque no campeonato... Era Carangola, Petrô. Na temporada regular ali, a gente sempre ficava em segundo, mas aí tinha o playoff, né? E aí era engraçado porque, cara, 2 vezes eles com aquele timão, porra, muito favoritos pra ganhar da gente. Aí eram 2 jogos. O primeiro jogo foi no Petrô e o segundo jogo ia ser no Carangola. E aí, o jogo no Petrô, os caras dominando o jogo inteiro em cima da gente, massacrando. E aí teve uma falta assim na entrada da área. Eu bati a falta, 1-0. E aí 1-0, aí o jogo lá, eu não lembro quanto foi o jogo lá no Carangola, só sei que a gente empatou o jogo e a gente foi campeão, assim, nem sei como. E aí a zoação. Mas aí eu, pô, falei com o Betinho esses dias aí, eu falei, cara,
como é que é? Você nunca conseguiu ganhar de mim? E aí ele ficou por conta. Já era, né, irmão? Não vai ter mais oportunidade de ganhar, agora só pelada. Impossível. Mas aí essa memória é bem legal, assim, porque... Cara, era tipo assim, era todo mundo que jogava no Rio e eu era o único que ficava no outro time, entendeu? Então era E a rivalidade engraçado. era boa, né? Era muito boa. E a gente sabe Era que, muito assim, boa. por mais que é uma cidade pequena e tal, pô, os campeonatos na Muito nossa bons. época eram muito bons. Muito bom. Hoje eu acho que tá bem Eu devagarzinho. nem tenho acompanhado assim, muito, não. Tá bem, poucos times, mas antigamente tinha bastante time. Tinha. E ficava disputada, a galera, os pais Ficava. entravam na onda. Eu Muita lembro coisa. que meu pai pegava fogos na época, pô, de manhãzinha, montava cangalho, soltava fogos como se fosse jogador profissional. A gente entrava de mão dada. É. Maneiro pra Um caramba. bandeirão. Era muito maneiro mesmo. Eu até trouxe uma foto aqui Ih, rapaz. pra gente relembrar esse momento. E também esse time aqui, foi até de 2010 que eu tinha relembrado, né? 2010. Que esse time do Palmeiras aqui foi sensacional, pô. Esse time aí da história. Depois eu vou botar pra galera ver ali no vídeo. Mas foi esse time aqui. Ah lá. A gente saiu até no jornal, irmão. Tá nós dois aqui, ó. Um do ladinho do outro ainda. Caraca, meu irmão. Brian, Brian, Betinho, Betinho, Murilo. Murilinho. Murilo com um capitão pesado, hein, Murilo? Murilinho, encontrei o Zé esses dias, cara. Encontrei o Zé. Gente boa Gente demais. boa demais. Alex. A maioria aí jogou no Fluminense, né? Cara, tem bastante Acho que gente foi o que jogou Alex, aqui. o Gabriel. O tudo. Alex foi. Cadê o Gabriel? O Gabriel tá aqui. É, o Gabriel também. O Gabriel tá aqui. E aí foi até Cara. naquele. Cara, não sei se você lembra, mas. Como é que tu achou isso aqui, cara? Na hora que eu falei, eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma. Quando a gente tava conversando no Instagram, eu falei, pô, marcamos. Eu falei, pô, eu acho que eu tenho umas fotos lá com o Tunga. Porra, que dessa maneiro, época. cara. Saímos no jornal na Saímos época. no jornal. Foi, tipo. Aí, mãe, eu era famoso, cara. Pô, Que brincadeira. eu acho que era até, cara, essa época foi um time sensacional, assim, né? Eu era primeiro ano, então eu era moleque, né? Uhum. Sempre fazia aniversário em dezembro, sempre chorei com isso, né? Pô, era um pesadelo pra quem joga bola, nascer em Verdade. dezembro. Pior que é verdade. Tá sempre atrás. Mas eu lembro que, pô, o time era baile. Era muito bom. Foi tipo assim, 6-3, eu acho que o menor placar. É, era A gente muito ganhou bom. invicto nesse muito ano, bom. foi maneiro demais. A gente Maneiro entrava demais. assim já meio que sabendo que ia ganhar, né, cara? Pô, aquele time era bizarro. Era muito bom. Era muito Era bom, muito muito encaixado, né, cara? Uhum. E assim, alguma história marcante que você lembre que ter passado um perrengue no Fluminense, alguma coisa assim, alguma história difícil, Ih, assim, rapaz. sabe, cara? Uma história tipo assim, cara, a gente precisa ganhar esse campeonato aí, foi difícil, não ganharam. Tem alguma? Cara, de jogo assim não, porque o nosso time era muito bom, cara. Tipo assim, a gente era meio que o Palmeiras assim, cara. A gente entrava e falava, cara, a gente vai ganhar o jogo, não interessa, a gente ganhava. vai ganhar. Tipo assim. Então foi uma era muito boa. Cara, era muito bom mesmo. Era muito bom. Acho que o perrengue que a gente passou foi no campeonato que a gente foi disputar lá em Rio Grande do Sul. Uhum. Que foi um torneio, assim, que, pô, a estrutura era muito precária, assim, do torneio. Tipo assim, era um bando de moleque de 13 anos. Uhum. E todo mundo voando de avião pela primeira vez, assim, com o Cara, Fluminense maneiro, e hein? tal. E, pô, vai todo mundo pra lá. E a gente ficou numa escola, assim, sabe? Bem basicão, assim, a estrutura. Todo mundo dormindo com meio que um colchão no chão, assim, Aham. sabe? Nada de tipo, dormir em hotel, nada disso. E, tipo assim, perrenguezinho de, tipo assim, entender que não é tudo sete Aham. maravilhas, não, sabe? Então, foi uma experiência bem legal, assim, de você entender que é mais difícil do que você pensa, sabe? Maneiro. E no Fluminense você chegou a assinar algum contrato? Qual foi o seu primeiro Então, eu contrato? assinei um assim? contrato de formação só no Formação, Fluminense, né? cara. Assinei contrato Era de... moleque também, né? eu tinha 15 anos ali, 15, 16 anos. E assinei um contrato de formação, que era Uhum. basicamente, era uma ajuda de custo, né, só. Acho que era R$ 500 na época, se eu não me engano, Pode cara. crer. Mas, pô, felizão, não esqueço do dia. Pô, eu imagina. tava lá, acabou o treino assim, aí do nada o cara, pô, pode subir aqui na minha sala, a gente quer conversar com você. Só que eu era menor de idade, né? Então precisava Aham. de pais lá presente. E aí ele falou, pô, a gente queria assinar o teu primeiro contrato e tal. Aí eu tomei até um susto assim, né? Porque eu realmente não esperava que fosse isso acontecer. Aí eu liguei pra minha mãe todo emocionado, cara, todo feliz. Aí meu pai não podia descer, ele tava trabalhando. E minha mãe pegou o carro dela, não sei o que ela arrumou, largou tudo, desceu. A gente assinou lá no mesmo dia o contrato. E
E aí eu lembro quando eu recebi o contrato, eu paguei um almoço pra todo mundo no Majorica, cara, tava felizão. Levou a galera toda, a família toda. Acabou o dinheiro, né? 500 conto, gastei tudo num Falou, dia. pai, então tem como inteirar mais aí. Eu não tava nem aí, eu falei, qual foi? Dá uma ajuda aí, pai. Mas já bancou a família, levou mas foi pro legal, jantar. foi bem legal, Bacana. assim, foi memória bem bonita. E assim, de e infância. aí esse processo de ir pros Estados Unidos, como é que foi? Tipo assim, terminou essa era do Fluminense e já foi direto pros Estados Unidos? Como é que foi Então, esse... foi na época ali que a Florida Cup tava começando. Não sei se você Aham. lembra, né? Que foi até quando o Ronaldinho meio que assinou com o Fluminense ali naquela Uhum. época ali. E eu tinha esse contrato de formação, e depois desse contrato de formação era para assinar um contrato profissional. E aí chegou naquela época de ou você vai assinar, ou você vai para um time pequeno, ou você para de jogar, né, aqui no Brasil. E aí, cara, um ano depois dessa data assim específica, teve uma academia dos Estados Unidos que foi passar 2 semanas lá de intercâmbio no Fluminense, chamada IMG Academy, que é uma academia muito, muito boa. E o Fluminense meio que já sabia que eu falava um pouco de inglês na época, né? Uhum. Então o Fluminense falou, cara, a gente quer que você treine com eles e que você é um dos poucos aqui que sabem se comunicar em inglês, então treina com Tem eles, talento. pega um pouco da experiência e tal. Falei, pô, lógico, Mardão. Aí beleza, passou um ano. E aí foi nessa época da Florida Cup, que é a 2SV, que é uma empresa que faz essa coisa de estudante Uhum. atleta pra ir pra lá, né? Tava meio que em parte com a Florida Cup também. E aí o Fluminense meio que apresentou essa ideia, tipo assim, pô, tu gostaria de ir pros Estados Unidos? Falei, pô, Dentro. sim, beleza. Aí, obviamente, que falei com os meus pais e tal, a gente meio que conversou lá com a 2SV. E aí meio que eu abdiquei dessa parte de carreira profissional de jogador aqui no Brasil Aham. pra tentar uma coisa completamente nova, né? Que é para os Estados Unidos para estudar e jogar E também ao jogar. mesmo tempo, Aham. entendeu? E aí você começa um processo completamente novo, de ter que estudar para as provas em inglês, ter que estudar como se fosse pro Enem de lá, Aham. né? E então a gente sentou ali, organizou com essa empresa, e aí começou esse processo todo de ir para os Estados Unidos. De mudança, né? De mudança. E aí você começou a estudar, estudou o que lá? Então, aí eu fui para a University of Charleston, num estadozinho muito pequeno, cara, lá nos Estados Unidos. Perguntar para todo mundo, ninguém vai saber que esse estado existe. Aham. E fui para lá porque, tipo assim, não tinha Instagram na época. Tinha Instagram na época, mas, tipo assim, não tinha nada do que tem hoje. Aham, Não tinha muito nem diferente. Uber, não tinha nada, cara. Então era uma parada completamente diferente, assim. Então, eu lembro que quando chegou a proposta, eu entrei no Google e pesquisei Charleston, que é o nome da cidade, Charleston, West Virginia. Vi uma foto, vi que a cidade era bonitinha, vi que era a capital do estado. Não tinha informação de nada, só sabia disso, que era a capital do estado e que o time tinha chegado na final do Campeonato Nacional no ano anterior. Falei, cara, é isso que eu preciso de uma faculdade que seja boa e tem um time em bom. parte de futebol, porque eu ainda quero ser jogador de futebol. Obviamente que tinha a parte de bolsa, Aham. né? Tinha que ver se tudo alinhava financeiramente também para os meus pais na época. E aí foi basicamente isso, cara, assim, eram as únicas coisas que eu sabia, assim, na época, eram essas duas coisas, E aí entendeu? assim começou o start da carreira, que vamos, não do zero, né, mas praticamente zero, do zero, cara, meio né, que do cara? zero. Tudo que você trilhou aqui, Sim. você leva o aprendizado e a Sim. bagagem, né, Sim. de bola, que Tipo assim, aí já... ninguém sabe quem é o Tunga, ninguém sabe aí quem é é o Gabriel que jogou Cabral. no Fluminense, exatamente. Entendi. Entendeu? Aí começou a trilhar tudo de novo, Sim. e aí chegou a formar. Então, aí você perguntou, não te respondi, eu fiz administração lá, aí eu me formei em 2018, e aí fiz meu mestrado e acabei meu mestrado, 2 mestrados em 2020, em administração e finança também, né? Então, o que acontece? O sistema dos Estados Unidos é bem diferente do sistema brasileiro na parte de universidade, né? Então, quando eu fui lá em 2015, quando eu cheguei, a comissão técnica decidiu que eu não ia jogar aquele primeiro ano para eu poder me adaptar Ao estudo, ao né? estudo, a própria parte treinava. física. Treinava com a equipe, treinava e viajava, mas eu não jogava, Uhum. né? Então eu treinava, fazia tudo, então foi bom para eu me adaptar nesse primeiro ano à língua, à comida, ao estilo de vida, ao próprio jogo americano, que é completamente diferente do jogo do Brasil, né? Então esse ano eu consegui me adaptar, mas acabou que, tipo assim, eu continuei fazendo um ano acadêmico e eu não perdi um ano de elegibilidade esportiva.
Então, treinava. porque eu não jogava, então eu não perdi esse meu ano de elegibilidade. Entendi. E aí acabou que quando continuei estudando, então me formei no tempo normal que todo mundo se forma. Foi um pouquinho mais rápido, mas tipo assim, consegui me formar no tempo que todo mundo se forma. E aí, quando eu acabei de me formar, eu ainda tinha mais um ano para poder jogar. E aí só jogar. E não, aí eu consegui fazer meu mestrado por causa Pode disso, crer. entendeu? Porque eu consegui pode pegar crer, esse pode ano crer. que sobrou e para conseguir fazer esse meu mestrado, entendeu? Entendi. Então, Emendou tudo. exatamente, não é todo mundo que tem, pô, esse privilégio de poder terminar uma faculdade e fazer o mestrado depois com o mesmo com a mesma parte, com a mesma bolsa, com a entendeu? mesma bolsa, com o mesmo privilégio. Exato, né? exato. Então acabou que eu fui bem sortudo assim na época. Eu lembro que eles falaram, cara, a gente não quer que você jogue esse ano. Eu não entendi nada, né? Eu falei, pô, mas como assim? Eu quero jogar e tal. E acabou que pra mim no futuro foi a melhor coisa que eu pude fazer, sabe? Porque eu consegui me formar. Entender tudo. E você falou que qual a diferença, cara, que você achava assim do jogo brasileiro? Qual é mais pegado que tu acha que assim, aqui no Brasil, irmão, pegava mais? Não. Qual a O Brasil diferença? é bem assim? mais devagar. O Brasil é bem mais devagar. devagar. Lá fora, o couro come. Lá fora o couro come, até porque o futebol é bem mais feio, né? Então tem muito mais bola longa, muito mais bola aérea, muito mais briga o tempo inteiro, parte física, você tendo que ganhar teu espaço e segunda bola. Uhum. E aqui é um jogo bem mais tocado, né? Bem, lógico que não é lento, mas é um jogo um pouco mais cadenciado, assim, E nessa como é que parte. foi, assim? O nego olhava assim, caraca, esse brasileiro aí, meu irmão, tá sobressaindo. Não, Como é que então, foi essa... aí- o Gabriel, aí- como começou a então, aparecer o Gabriel lá? Aí é que tá, nos meus primeiros meses lá não foi assim, pelo contrário, eu tava tendo muita dificuldade para me adaptar, porque é completamente diferente. E eu cheguei numa faculdade que era muito boa. Então eu peguei gente lá que fez base no Borussia Dortmund, peguei gente que fez Galera base grande no também. Southampton, peguei gente que fez base no Corinthians, São Paulo, Grêmio. E então era um nível muito alto. E uma galera que já era muito mais acostumada à parte física. Então, pelo contrário, eu não cheguei e deitei. Eu cheguei e sofri pra caramba. Sofreu. Aprender a falar inglês melhor, aprender os termos de campo melhor, né? Pra poder falar com a galera durante o jogo, aprender a parte tática, aprender a parte física, tudo. Os campos são completamente diferentes, porque tem muito campo sintético lá. A maioria, na verdade, maioria, é sintético. Até porque neva pra caramba, é um frio. Muda então, tudo, né, muda cara? tudo, Deve cara. ter sido um desafio Muda mesmo tudo, pra muda entrar tudo. começar a entregar o que você Sim. conseguia entregar aqui no Brasil. Sim. Cara, o meu primeiro dia lá foi uma história maravilhosa. Eu cheguei no aeroporto assim, não tinha Uber, não tinha nada, não tinha internet. Cheguei na faculdade, não tinha ninguém pra me buscar porque eles estavam tendo um amistoso nesse dia, Uhum. né? Aí cheguei lá, já tava atrasado também pra chegar porque visto demorou. Aí cheguei lá, no aeroporto tinha um Wi-Fi, mandei mensagem pra minha mãe, mãe, tô vindo pegar um táxi. E essa mensagem não chegou pra minha mãe. Cheguei na faculdade, não tinha cadastro pro Wi-Fi ainda, né, cara? Então, tipo assim, Tava... não tinha como. Eu cheguei morto da viagem. Cheguei, achei meu quarto, nem lembro como que eu achei meu quarto, fui dormir. Falei, cara, não tem mais o que fazer, eu vou dormir, pô, tô morto. E a mensagem não tinha chegado. Minha mensagem não tinha chegado. Aí acordei umas 3h30 depois que o time voltou e eu já conhecia 2 caras do time que eram brasileiros também. Aham. Acordei com um barulho na minha porta, bom, bom, bom. Porra, minha mãe no telefone chorando, filho. Roubaram meu filho. Pô, eu achei que você tinha morrido, mas chorando mesmo, assim, desesperada, tadinha. Falei, pô, acabei de matar minha mãe no primeiro dia, ferrou. Imagina como é que vai Esse ser vai ser daqui o pra próximo. frente. Isso foi um desafio, cara. Cara, então, Ficar longe, assim... então, pra mim não foi tão ruim não, cara. Assim, tem gente que sofre bem, né? bastante, assim, Uhum. cara. Eu acho que não sei se foi por causa da minha rotina de treino, de estudo, que era muito Uhum. pegada. Então, acabou que eu tava sempre ocupado. Então, pra mim, essa parte foi bem de boa, assim, sabe? Porque acabou que eu tava fazendo o que eu queria, né, cara? Então, Aham. tipo assim, não tinha por que eu não curti o Não momento, era algo não querer forçado, aprender. Exato, difícil, entendeu? né? Então, pra mim, essa parte de distância, assim, lógico que não é legal, né? Você Com sempre certeza, não. tem saudade, Sente, mas sente. acaba que você vai vivendo a vida ali, você tem que fazer aquilo que você tem que fazer, entendeu? Então, essa parte pra mim foi mais tranquila. Entendi. E quando foi seu primeiro, cara, o primeiro contrato lá fora como jogador, né? Aí você acabou a faculdade, né? Acabei em 2018, aí fiz meu mestrado acabei meu mestrado em 2020. Aham, Só que a minha última temporada jogando na faculdade foi 2019. aham. Então eu joguei em 2019, que aí seria o meu ano em 2020 pra sair pra profissional, né? Porque lá tem a parte do draft, né? Tem essa parte inteira de que quando você acaba o seu ano de faculdade, você começa a ir pro profissional. Uhum. 2020, pandemia. Caraca. Então não tinha nada. Todas as ligas do mundo fecharam. Então no meu ano de sair para profissional não tinha. Então, Deu uma bomba. então de 2019 ali, em dezembro de 2019 até maio de 2021,
eu fiquei um ano e meio sem jogar, porque não tinha nada acontecendo, cara. Então foi aí que eu mudei a chavinha, falei, cara, tem que fazer alguma coisa da minha vida Nesse período. nesse período. Aí eu comecei a ser treinador de faculdade lá nos Estados Unidos. Não ser treinador, mas começar a trabalhar na parte de treinador lá nos Estados Unidos de faculdade. Aham. Então eu voltei para minha primeira faculdade, porque meu mestrado eu fiz em uma outra faculdade. Voltei para essa minha faculdade para ser assistente técnico e trabalhar na parte de operação ali, né? Aham. De tipo. Tática. Não, Nem era. de operação mesmo do programa, tipo, parte de hotel, Ah, parte pode crer, pode de crer. alimentação, essas Organizando coisas assim. tudo Exato, mesmo. exato. Tipo. Então voltei pra lá, não tinha muita coisa acontecendo, porque tava tudo parado, Uhum. né? Mas a gente, cara, foi uma loucura. Quando voltou, assim, a ter uns treinos em agosto, setembro de 2020, tinha um monte de restrição, né, cara? Então a gente teve que mudar os treinos todos. Você não podia treinar em grupos maiores do que 5 pessoas. Uhum. E todo mundo treinando de máscara. Tipo assim, uma Horrível, loucura né? do Horrível. caramba. Então eu fiz isso em agosto, em 2020, até maio de 2021. Mas sempre continuei treinando, cara. Nesse um ano e meio, assim, eu saía, corria na rua, ficava fazendo treino em casa, flexão, o que dava pra fazer, eu Aham. ficava tentando fazer em casa, Pra porque eu não ainda tinha perder, esse porque tu sonho tinha o de, sonho de sei ser lá, um jogador. dia vai que tem alguma coisa, beleza. E aí eu lembro que, tipo assim, em março de 21, o treinador principal lá do time que eu tava trabalhando falou, cara, vai ter um teste no Tormenta, quer fazer? Falei, pô, lógico que eu quero fazer. Então eu fui pra fazer esse teste. Pô, na verdade a história desse dia é até engraçada, porque eu tinha que pegar um avião de Columbus, que é uma outra cidade, pra voar lá pra Savannah, né, que é onde é o Tormenta. Uhum. E aí no dia que o cara ia me levar, mandei mensagem pra ele de manhã, assim, pô, tudo certinho pra hoje mais tarde, você me levar. Ele, cara, não vou poder te levar, não. Eu falei, e aí, como é que eu vou? Não tinha carro, não tinha nada. Uma neve absurda. Nossa. Falei, ferrou. Tipo assim, não tem ninguém pra me levar. Não tem ninguém pra me levar. Aí eu mandei uma mensagem pra Ana, maravilhosa, que trabalhava na biblioteca da faculdade. Liguei pra ela, pô, Ana, aconteceu isso, eu preciso ir, senão vou perder meu voo, pô, minha oportunidade, pegou e não te sei o levou. quê. E, cara, eu nem me toquei, pô, viajei. Ela, pô, é meu aniversário, mas não tem problema não, eu te levo. Cara, ela largou tudo que tinha pra fazer no aniversário dela, pegou a estrada 3 horas de carro na Caraca. neve, me levou pro aeroporto, eu e um amigo meu, voei, aí passei no teste, fui bem e tal, só que aí os caras falaram, cara, a gente já fechou nosso elenco, não tem mais nada pra esse Nossa ano. Senhora. Mas eles tinham um time de verão também na época. Então eles falaram, cara, joga aqui o verão, que o verão lá é de maio a agosto, Uhum. joga aqui a nossa liga de verão, e depois a gente vê como é que vai ser pra ver se, né, se você for bem, a gente talvez te ofereça um contrato. Aí beleza. Aí, segundo jogo da temporada dessa de verão aí, eu tive uma lesão de posterior. Muito tempo sem jogar, você entra numa intensidade absurda de novo, É lesão, clássico, né? lesão. Aí eu falei, putz, acabou, né? Oportunidade, tipo assim, acabou tudo. Foi Cara, mas não sei como a recuperação foi muito rápida, muito rápida. Eu voltei bem pra caramba. Tipo, ganhou um monte de jogo em sequência, fomos campeões da região ali, perdemos depois na semifinal, na quarta final do Nacional, beleza, mas o ano foi muito bom. Uhum. Só que, pô, nesse meio termo que eu falei, cara, com a minha lesão, acho que as chances vão ser pequenas, mesmo eu jogando muito bem, comecei a vão arrumar querer, outra né? coisa pra fazer. E aí meu treinador que tava nessa faculdade que eu me formei, ele se mudou pra uma outra faculdade, que eu até trouxe o anel aqui, Que é a gente o- foi campeão, é o anel preto aqui. Ah. Eu falei, cara, ele falou, pô, tô precisando de um assistente técnico aqui na minha faculdade. Fechei com ele na hora, eu falei, cara, tô indo. Tô indo. Beleza, só que isso foi em julho. Quando acabou a temporada nossa em julho no verão, os caras falaram, cara, a gente quer assinar com você agora pra já terminar esse ano com a gente pro próximo ano. Falei, cara, eu não posso, porque eu já dei minha palavra pra ele que eu vou pra lá. Aham. Então acabou que a minha oportunidade de ser profissional chegou e eu não pude Não aceitar podia porque eu porque- já tinha dado minha palavra que eu ia fazer outra coisa, entendeu? E não era o sonho, né? Tipo, era como. Tipo assim, eu não podia voltar na minha palavra de que eu falei, cara, e tipo assim, a temporada lá da faculdade começava em uma semana. Imagina eu chegar pro cara e falar, olha só, Não vou mais, não. não vou mais não, se vira pra arrumar alguém, faltando uma temporada uma semana pra começar, impossível. Aham. Então eu fui pra faculdade,
Trabalhei lá por... Cara, deve ter sido... Não, foi tipo, loucura, cara. Porque eu falei, cara, isso aqui é a minha caraca, velho. oportunidade. Tipo assim, que eu sempre Perdi a batalhei a chance. vida inteira por 20 anos, 20 e poucos anos, tá aqui, eu não vou poder, tipo assim, virar jogador profissional, sabe? E aí, pô, foi bom pra caramba lá nessa faculdade que se chama West Virginia University. Que é esse anel aqui, né? Que é esse anel preto, Muito que esse aqui... maneiro isso, né, cara? Cara, De- esse anel aí é Não sei só se de, vocês vão conseguir ver, mas... é só de treinador, né? Tipo assim, o Anelzinho time foi de muito bem, prêmio, né? a gente foi campeão lá da conferência, não lembro que a gente foi campeão direito, mas a gente ganhou esse anel, então eu fiquei lá, e é esse aqui, ó. Tem esse costume lá, né, cara? Tem esse costume. E esse aqui é quando a gente foi campeão nacional, quando eu jogava mesmo, né? Esse Na aqui outra foi- faculdade, em Maneiro 2017. também aí, galera. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas anelzinho me lembra muito É a mesma futebol coisa de americano, Super Bowl, né? É, Esse tipo de coisa aí. Essa tradição. Todos os esportes, assim, quando você ganha um título, você ganha um anel. prêmio. Maneiro. Você ganha um anel. E então aí eu voltei, né, cara? Fiz esse semestre lá na faculdade como treinador, mas aí eles me ofereceram um contrato lá de 2 anos, lá no Tormenta. Aí nesse primeiro ano, fui muito bem, muito bem. graças a Esse Deus. era o quê? Isso em 2022. 22. 2022? Que é nessa daqui. 2022, isso aí. A camisa. E Essa é a camisa do título dessa temporada. 2022. A gente foi campeão lá. Primeiro título da história do Cabral. clube. Ui. E aí depois desse ano, assim que acabou a temporada lá, eu já recebi uma proposta do Miami. E aí eu fui pro Miami, fiquei 2 temporadas no Miami. E agora esse ano eu tô voltando lá pro Tormenta. Então esse primeiro contrato assim teve essa historinha que foi engraçada aqui. Eu tive que Teve meio que que abdicar do recusar. meu sonho porque Mas já foi tinha... legal, né, cara? Porque assim, é difícil acontecer isso, porque, irmão, o nego não tá nem aí pra nada hoje, né, cara? Não importa se eu fechei contigo. Pô, tu não tinha nada fechado, só tinha dado a palavra, Sim. você cumpriu e foi beneficiado também. Sim, Tava tudo escrito. sim. Valeu a pena, valeu a pena. E aí, me conta uma história. Você, Do Tormenta? No primeiro ano lá de Tormenta, que vocês É. voaram na temporada. Cara, uma história maneira, Ficou assim. marcante, assim, ó. Pô, tem muita história Vocês maneira. chegaram na final, vocês ganharam. Não, a gente foi campeão. Ah, então, uma história legal é até assim, própria nossa do time, que foi na última rodada, a gente tava em sexto. Os 6 classificavam pro playoff. Uhum. Se a gente perdesse, a gente tava fora. Se a gente empatasse, combinação de resultado, a gente poderia estar dentro ainda. Se a gente ganhasse, a gente poderia terminar em terceiro. O que talvez daria a chance da gente sediar se tivesse combinação de resultado na final, né? E aí a gente ganhou esse último jogo, a gente entrou no quadrangular final, então o primeiro e o segundo... Quadrangular não, o primeiro e o segundo, eles já classificavam direto pra semifinal, o terceiro pegava o sexto, o quarto pegava o quinto. Então a gente pegou o sexto, a gente ganhou do sexto, foi pra semifinal contra o segundo. Aí a gente ganhou do segundo e o primeiro perdeu pro quarto. Então a gente Deu tudo certo pra sediou vocês. a final. E foi legal nesse meio termo aí, porque o que aconteceu? A minha mãe foi pra lá, tipo assim, eu falei, mãe, a gente vai jogar a semifinal. Vem pra semifinal, né? Tipo assim, a gente Vem comprou ali, ver, tipo né? assim, mas muito rápido, assim, a gente comprou. E, tipo assim, se calhar da gente ganhar, show de bola. Se calhar da gente ganhar e a final for em casa, melhor ainda, Aham. né? Porque talvez teria coisa de, tipo assim, a gente tá na final, mas a final vai ser, pô, a 5 horas de avião, sei lá Aham. onde. Então teria que ter uma logística toda. Cara, quando acabou o jogo lá da semifinal, a gente entrou no vestiário, a gente viu Ia ser em casa. que ia ser em casa. Putz, porque a gente ficou doido, né? Eu falei, mãe, vai ser em casa, você não acredita e tal. Então, tipo assim, foi maravilhoso que tudo meio que... Cara, tava tudo meio que assim, tinha que ser, sabe? Outra história legal que o nosso capitão do time, né, cara, que era o Pablo, que era o nosso goleiro, ele começou jogando e tal, mas, tipo assim, teve mais falhas normais, assim, e aí o outro goleiro entrou e fechou o gol, Uhum. né? E aí esse goleiro, cara, tomou posição, ficou o campeonato inteiro. E aí eu virei o capitão no lugar dele, né? Aham. Pelo time, pelo ano inteiro, enquanto ele não jogava e tal, porque ele não, o cara tava muito bem. Na final, o goleiro se machuca, cara. Caraca. Tipo assim, tem um lance lá, ele vai Ele fazer uma teve que defesa, voltar. vai fazer uma defesa e tal. Jogando já a final. Durante o jogo. Tipo assim, no Caraca. segundo tempo do jogo. Faltando, tipo assim, 15 minutos pra acabar. Ele se machucou, teve que sair. Aí o Pablo entrou,
dei a faixa de capitão pra ele, obviamente, e a gente foi campeão, assim, sabe? Então foi um negócio muito maneiro. maneiro, que foi um momento full circle completamente, assim, sabe? Pô, porque é um cara que já tava lá há muito tempo. Merecia sabe? tá... Tipo assim, ele era um dos caras que, antes do time ser profissional, ele já jogava no time, sabe? Um cara que acompanhou o crescimento inteiro do time e meio que, tipo assim, fechou o ciclo dele ali do jeito que tinha que ser. Tipo assim, não seria justo ele não jogar aquele jogo, sabe? Então foi ainda bem terminou, legal. né? Não, tipo... terminou o jogo, cara. Foi, tipo assim, maneiro demais. E eu vi, cara, que tá... É um time novo que você tá falando, tipo assim, profissionalmente? Tem 5 anos de história. Ah, legal. Eu vi que tá com uma estrutura legal, né? Tá construindo um estádio, pelo que eu dei uma olhada, né? Tá... Muito maneiro. Os campos de treinamento são 3 campos de grama, tipo assim, muito bons, tudo tapete. O estádio tá construído, mas ainda não tá finalizado, né? Então, tipo assim, também muito maneiro. É uma cidade bem pequenininha, assim, bem de interiorzão, assim. Então, é legal, é bem legal. A galera abraça, torcedor, é bem vai bacana. ver. É bem e qual bacana. liga que o time disputa? É USL League One, que é o nome da liga. É como se fosse a 3ª divisão dos Estados Unidos. Entendi. Como se fosse a 3ª divisão. E aí, com essa ida do Messi pra lá, como é que mudou pra mim a vida de vocês? Foi legal, cara? né? Porque eu tava no Miami, né, cara? Então... Teve contato? Então, nesse ano que eu tava no Tormenta, a gente foi disputar a Copa do Brasil dos Estados Unidos, basicamente, né? Que é a US Open Cup. E a gente ganhou os 2 jogos contra times da 2ª divisão. E a gente teve a chance de jogar contra o Inter Miami. O Messi não tava lá ainda, mas tava o Higuaín, né, cara? Então eu joguei contra o Higuaín, que foi assim, legal, uma experiência muito maneira, sabe? Muito, muito maneira mesmo. A gente acabou perdendo de 3-1 aquele jogo, mas a gente jogou muito bem. E aí, quando acabou esse ano meu no Tormenta, eu fui vendido pro Miami, que aí era a 2ª divisão, né? E aí fiquei 2 anos no Miami. E aí joguei mais um amistoso contra o Inter Miami. E aí na outra vez que a gente jogou com eles na Copa, de novo pelo Miami, eu tava machucado, não joguei. E a gente perdeu nos pênaltis pra eles. Mas quando o Messi chega lá em Miami, cara, pô, tô na mesma cidade que o cara. São clubes diferentes, mas tipo assim, tô na mesma cidade, né? Tipo assim, tudo muda. O estádio deles ficava sempre vazio, não tinha ninguém ia. Bombou, né, cara? Quando foi anunciado, tipo assim, eles aumentaram o estádio, começaram a botar mais arquibancadas e o ingresso acho que valorizou 1.200%, alguma coisa assim. Tipo assim, o ingresso era $17 e passou a ser 230. Caraca. Tipo assim, um negócio surreal, sabe? Tipo assim, absurdo. E aí você começava a ver a camisa do Inter Miami na rua, Messi 10, um monte de pintura do Messi, né? Porra. Tipo assim, e agora com Copa do Mundo vindo em 2026, Mundial de Clubes esse ano. Então tem muita atenção, assim, pro futebol, sabe? A visibilidade aumenta muito, né? Dos times próximos ali. Muito. Por mais que uma cidade mais longe, mas aumenta muito pra tentar. E você acha que o brasileiro tem seu valor lá? Nos campos? Cara, com certeza. Acho que o brasileiro é muito relacionado a futebol, né, cara? Quando você fala de Brasil, você automaticamente já pensa futebol, né, cara? Assim, acho que, obviamente, a gente não tá passando por um período muito bom de futebol, eu acho, assim, já tem bastante tempo que a gente tá meio... Não sei, tá estranho, né? Acho que tem muita coisa errada, assim, na parte do futebol brasileiro. Tá bagunçado, mas eu acho que ainda tem o seu valor, sabe? Onde quer que você vá, se você fala que você é brasileiro, já te respeita um pouquinho mais nessa parte futebolística, sabe? E assim, mudando um pouco, voltando pro Brasil, o que você acha dessa vinda do... Tá em alta esse assunto, né? Lógico. A vinda do Neymar, assim, você acha que muda alguma coisa pro Brasil? Você acha que, cara, sabe, dá um gás na galera pra movimentar isso de novo? Assim, eu acho que dá um gás pra todo mundo que ama futebol, com certeza. Eu vi Santos e Novo Horizontino, pô. Sim, só pra ver o Neymar jogar, porque, tipo assim, obviamente que atrai, né? Você pode falar o que for. É o que aconteceu com o Messi, né? Movimenta a cidade inteira. Óbvio. Hoje a Liga dos Estados Unidos está muito mais valorizada, muito mais bem vista. O Santos tinha o quê? 2,5 milhões de seguidores. Hoje tá com 7 milhões no Instagram, só por causa do Neymar, sabe? Então é um negócio estratosférico. Então, assim, pode falar o que for do Neymar, mas em questão de futebol é muito acima. É muito acima. Parece que o cara joga em outra marcha, sabe? É muito diferente. Então, acho que quem gosta de futebol vai parar pra ver os jogos. Porque não tem como, cara. O cara vale muito a pena. Até quem não gosta para pra ver. Exato. Tipo assim, todo mundo vai lembrar do time de Ganso, de Neymar, porque era muito absurdo de ver.
Os caras eram muito acima. Eram É muito verdade. acima. Então faz bem pra quem gosta. E assim, cara, um sonho que você tem como jogador, assim, você tem sonho de voltar pro Brasil, voltar a pegar jogar em algum time do Brasil, ou, não, cara, eu penso em fluir lá nos Estados Unidos, pegar um time, né? Assim, obviamente que sonho absurdo seria voltar pro Fluminense e jogar no Fluminense. Eu acho que Aí, isso aí. ó, a galera do Fluminense aí, ó. Eu acho que seria o grande sonho, assim, até porque foi o clube que, né, que me deu todo o suporte, toda a estrutura e, né, o clube que meus pais sempre apoiaram, É o um clube time que eu do sempre coração que eu também, sempre né? fui ao estádio para acompanhar desde que eu era pequenininho, então, tipo assim, né, eu acho que voltar pro Fluminense seria bem legal, mas em parte mais realista, assim, eu acho que seria eventualmente para MLS, né, e Aham, ter uma carreira bem sólida lá, né. Eu entendi. acho que tendo essa possibilidade de chegar na MLS, eu acho que abre muitas Abre pra você, portas, entendeu? abre um leque Exato, enorme, né? exato. Então, eu acho que seriam os dois sonhos, assim, né? Um que, pô, é um negócio muito assim, caraca, imagina, se der certo, show. E um outro que tem possibilidade de acontecer, que seria ir pra MLS, assim, sabe? Então, Uhum. acho que esses são os dois sonhos, assim, que E eu aí você teria. volta pro Tormenta essa temporada, né? Volta a casa. Passagem Sim, bem aproveitada quando você sim, jogou, campeão. E qual é o objetivo de vocês essa temporada, assim? A galera lá não vai conseguir entender nosso é, papo aqui, eu acho é, que a maioria não, né? é, Mas, assim, pra galera de Petrópolis, porque assim, eu tava até conversando com uns amigos, eu falei, pô, vou entrevistar o Tum, ele, pô, maneiro demais. Eu sempre quis saber o que que ele tá, sim, como é que ele tá sendo jogador lá, se sim, é da faculdade, se não é, sim, porque acaba tendo uma sim, sim, perda de sim, contato e a sim, galera lógico, fica curiosa, lógico. não botando o olho gordo, nada disso, né? Uhum, Mas fico curioso uhum, pra saber porque você realmente era uma promessa aqui em sim, Petrópolis, jogou aqui bem, fluiu e foi pra lá com esse objetivo e hoje é jogador de futebol. sim, Então acho que a galera gosta de acompanhar assim, sabe? sim. Então, o objetivo é ganhar tudo que tiver pra ganhar, né? Porque a gente foi campeão em 2022 Aham. e em 2023 eles não classificaram pro playoff, 2024 também não classificaram pro playoff. Então, acho que essa é a grande objetivo é voltar a competir para ser campeão de tudo, né? Mas pra galera entender um pouquinho mais, você tem a MLS, que é a primeira divisão, Uhum. que é onde o Messi tá, essa galera toda. Você tem a USL Championship, que era onde eu tava nesses 2 últimos anos no Miami, e você tem a USL League One, que é onde eu fiz meu primeiro ano e é para onde eu tô voltando agora, que são essas três divisões. Você tem Uhum. outras divisões, mas essas são as três Aham. principais. Não tem rebaixamento e acesso. Não tem. Ah, não tem Não tem. acesso. É igual a NBA. É tudo franquia. Entendi. Então você Você pagou pra estar na disputa. liga, acabou o ano, beleza. Ano que vem você tá lá de novo. Ah, se você quiser pagar pra outro, então você consegue, o Exato, time tipo consegue assim, acessar. exato. Se o Tormenta quiser subir de divisão, ele teria que pagar a Entendi. É franquia diferente daqui no Brasil, completamente né? diferente. Completamente diferente. Então, assim que funciona. É igual o NBA. Pegou o estilo da NBA, você comprou a franquia, você vai disputar a liga. Beleza. Foi mal, foi bem, ano que vem, você pagou os Paga de direitos, tá novo. tudo lá. É Entendi. igualzinho. É Entendi. igualzinho. O que, pra quem gosta de esporte, eu acho que é ruim, né? Porque você acaba que tira um pouco dessa Da competição de competitividade. ganhar, né? Exato, exato, Porque, pô, os caras não vão pagar. Mas exato. querendo ou não, se ganha, a mente do time fala, Pode, pô, a gente exatamente. pode, aqui a Exatamente. gente não serve mais, vamos tentar, Exatamente, né? exatamente. Já tem vários casos de times que estavam na League One e foram pra Championship, e tem casos de times que estavam na Championship e também que foram meio que a franquia mudou pra MLS, entendeu? Então, tipo assim, obviamente, que esse pulo da Championship pra MLS é muito mais alto. Hoje em dia, uma Uhum. franquia de MLS tá, acho que $800 milhões, sei lá quanto que tá. Então, é uma parada. O Messi com certeza deu uma Exato. valorizada Tipo boa assim, é uma nisso. parada completamente surreal, entendeu? Então, é um pulo muito maior. Mas acontece, E acontece. assim, a visão acaba para os jogadores, acaba então dando uma. Ah, beleza. A liga, a melhor liga, né? Qual o nome mesmo? MLS. Ela é mais vista, porém, os empresários ficam flutuando nessas duas ligas, né? Mas Muita coisa, porque não tem essa de muita coisa. competição de ganhar, né? Então, Sim. assim, meu irmão, vamos ver, porque. Assim, obviamente que tem essa competição, você tem que Não, ganhar, não, né? que eu Tem digo de ganhar sim, para subir, sim, né? sim, Para acesso. sim. Mas tem bastante visibilidade, tem bastante troca nas próprias duas Uhum. ligas tem bastante movimentação de mercado, sabe? Com essa grande valorização da MLS, eu acho que essa transferência da segunda para a MLS ficou um pouco mais difícil, porque agora a galera começa a olhar para o mercado muito mais internacional.
contratando Messi, contratando Suárez, contratando esse tipo de jogador. Que vai dar uma movimentada a Óbvio mais. que ainda tem, né? Mas a galera com esse influxo de dinheiro, né? De cash, porra, mudou um pouquinho, sabe? Então, tá crescendo muito, tem muito mais investimento. As duas ligas abaixo da MLS estão tendo muito mais investimento, estão tendo muito mais infraestrutura. Por exemplo, os nossos jogos passam na ESPN Plus, que é um aplicativo da ESPN. A gente consegue... Vocês conseguem ver pelo ESPN demais, Star Plus, eu né? ia te perguntar isso. Todos os jogos passam ali, tanto da minha divisão quanto da divisão da Championship. Todos os jogos passam, todos. Minha mãe que sabe, meu pai também, porque eles ficavam malucos. Quando na faculdade eu tinha que mandar link, cara. Na faculdade não tinha essas coisas, então eu tinha que mandar link, o link horroroso, transmissão horrível. Mas não, tudo bonitinho, ESPN, comentário, narração, câmera pra caramba aí. Bem profissionalzão mesmo. Eu vi no seu Instagram também que tem bastante vídeo assim, maneiro. Sim. É uma liga... Não, é muito bem estruturada, sabe? Maneiro demais. Cara, eu vou te fazer algumas perguntas aí, aquele bate Rapid fire. Levantar, tu joga. Vamos que vamos. E vamos pra gente finalizar essa conversa. Mas vamos lá. De 0 a 10. Essa eu vou indo lendo, porque essa é essa pegada. Eu vou ler, levantar e tu chuta. Não, essa é boa. Vamos ver. De 0 a 10, qual nota você daria pro Gabriel Cabral hoje? Rapaz. Sem humildade. Pode ser humildade, irmão. Ah, cara, não sei, assim, eu tento seguir os valores que meus pais me deram, né? Eu tento ser uma pessoa boa, uma pessoa que agrega, né? Acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é: toda vez que você entra num lugar, você tem uma responsabilidade com aquele lugar, com a energia daquele lugar. Então eu sempre tento ser leve, sempre tento, né, trazer um pouco de sorriso, trazer um 10 pouco... aí, então, hein? Não, 10 não, 10 não, porque eu acho que ninguém é perfeito. Mas eu vou dar um 8 aí, um 8,5. Um 8,5. Aí eu não combinar com a camisa, né? Toma um 8 aí, um 8 tá bom. Jogador que te inspira? Jogador que me inspira. Futebolisticamente, hoje em dia, eu acho que... Difícil, né? Eu gosto muito do Messi só porque é muito diferente, mas eu acho que o atleta que mais me inspirou sempre foi o Federer, né? O Roger Federer foi o cara que eu sempre olhei assim e falei, cara, esse cara é muito diferente. Jogador que você gostaria de hoje tá pegando a camisa junto do Tormenta pra jogar contigo, qualquer um. Messi. O cara, né? Eu só dar a bola pra ele que ele resolve. Resolve aí, irmão. Toma aí. Jogador que você não gostaria de enfrentar? Jogador que eu não gostaria de enfrentar Kanté. Deve ser insuportável jogar contra ele. O cara não para de correr. Não para, né? Time de coração, a gente já sabe. Fluminense, né? Time que jogaria no Brasil. Fluminense. Já foi respondido também. Neymar ou Ronaldinho? Neymar ou Ronaldinho? Sabia que eu ia jogar essa aí. Eu acho que o Ronaldinho, nos 2 anos que ele teve, acho que ninguém nunca teve igual. Surreal, assim, acho que eu nunca vi nada igual. Esses 2 anos, se você pegar os 2 anos, quanto os 2 melhores anos do Neymar, o Ronaldinho pra mim é melhor. Mas eu acho que em tempo inteiro de carreira, assim, eu acho que o Neymar teve mais. O Neymar é artilheiro da seleção brasileira. A gente bota os dois juntos, né, na resposta, tipo então. Assim, eu acho que o Ronaldinho tem um pouco mais de peso. Em termos de mudar uma geração. Ele fez muita coisa. Sabe? Até porque não tinha essa coisa de Instagram, de mídia. Se o Ronaldinho tivesse isso... Hoje, o Ronaldinho imagina o Ronaldinho em 2004, 2005 com essas coisas. Fazendo dancinha e sambinha. Essa é outra parada, entendeu? Então... Eu vou ficar com o Ronaldinho só por causa disso, cara. Vou ficar com o Ronaldinho só por causa disso. E aí, goleada ou gol no acréscimo? Tu prefere? Meu irmão, entramos, metemos uma goleada ou aquela 0x0 doído? Goleada, filho. Tirando onda. Tocando os caras correndo atrás. Faz aí, vou sofrer pra quê? 5, 6. Tá louco? Corre atrás aí. Tá maluco? A última. Essa é pesada, hein? Essa é pesada, hein? O pai tá com a camisa do Fluminense ali. Eu vou falar assim, ó. Jogaria no Flamengo? Cara, jogaria, não tem jeito, né? Tem que jogar, não tem jeito. Futebol não tem isso, né? A gente vê isso aí. Essa pergunta foi maldosa, né? Não, tem que ser, cara, porque, assim, uma coisa é o teu lado de torcedor, outra coisa... Ó, meu pai tá falando que não. Não, tá ali, não. Aí vai estar no Maracanã, Tunga 8 do Flamengo, vai junto tá nada, com o ele vai Gerson botar de a camisa novo. do Fluminense. Aí, Gerson, entra aí, ó, Gabriel Cabral. Do Fluminense. Não, tem que jogar, obviamente. Tava até falando com um amigo nosso que a gente viu de muito tempo atrás, que ele não viu, ele é torcedor do Botafogo. E aí ele falou, pô, tem que vir pro Fogão, mas tu não jogaria no Botafogo? Eu falei, lógico que jogaria, tem jeito, né, cara. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gabigol, a gente vê isso aí, o Gabigol é um cara que
tá passando por alguns Sim. times que não é do coração, Sim. e o cara agarra a camisa. O Fábio Rafael, né? Mesma coisa. Daqui mesma coisa. O cara, ele fala, né? A gente tava conversando, Sim. que eles foram no podcast, eles falam do Charla lá. Ele fala que... Não, ele foi pro Grêmio, mas todo mundo sabia que era botafoguense, então não tem jeito, né? Lógico, não tem jeito, tem que jogar. Tem que jogar. Irmão, pra gente finalizar, pô, foi um prazerzaço Obrigado te você. receber aqui. Pô, eu não te vejo, acho que desde essa época de Tem muito 2010. tempo, cara. Tem muito essa tempo. época que cada um foi pra um canto, aquela promessa de pelada. Para com isso. Jogava bem E, pra caramba. pô, foi um prazerzaço quando você seguiu a gente lá. Eu falei, caraca, cara, o Tunga, velho, que maneiro. Não, E aí a muito gente bom. conversando, né? Eu falei, Cara, pô, velho. foi loucura, né? Porque Infelizmente, pô, você não tá aqui. Ele falou, não, tô aqui até quinta. Eu falei, então vamos. foi bem do nada, assim, mas que bom que deu certo, que a gente pôde gravar e, pô, foi um prazerzão. Obrigado mesmo pelo Eu convite. te agradeço. E assim, o que você daria de dica pra quem quer seguir no Fluminense, quem quer trilhar o que você trilhou quando moleque e tomar a decisão de ir para os Estados Unidos, tentar uma coisa totalmente do zero, diferente? Porque a gente sabe Sim. que o maior sonho da rapaziada hoje, qualquer menino, Sim. meu irmão, é ser jogador de futebol. Então, se tu quiser até olhar direto pra eles, direto, fala assim, irmão, vai lá que é a tua chance. Cara, assim, eu acho que primeiro de tudo você tem que gostar de treinar, você tem que gostar da rotina, você tem que gostar de se cuidar, você tem que gostar de dormir cedo, gostar de se alimentar bem, você tem que... essa parte que todo mundo fala que é chata, quer que olhe pra lá, olha pra cá. Tanto faz, você que sabe. Pô, não sei, Pode olhar pra mim, não Olha tem pra que você. não. Então, eu acho que essa parte de disciplina não tem jeito, cara. Ou você faz, ou você não vai conseguir. Não Não, vai tem chegar. jeito. Mas acho que o conselho principal, assim, acho que a dica principal é gostar, é jogar, é se divertir nos treinos, óbvio que chega uma hora que você tem resultado, você tem que, né, dar o que estão pedindo e tal, então, tipo assim, não tem jeito. Mas ao mesmo tempo você tem que achar uma forma de desfrutar, de saber que não interessa, que é um jogo, é só um jogo, sabe? Tem vezes que, tipo assim, várias finais que eu entrava, os jogos importantes que tava todo mundo muito nervoso, e eu sempre fui bem tranquilão, assim, parecia que até eu não tava ligando o que tava acontecendo, mas não era isso, é que eu tava assim, cara, é só um jogo. Sim, não tem porquê nervoso, tá com medo. Nervoso tem, porque você tem aquele Calor ansiedade, ali. né? E é até bom ter, se você não tiver, acho que nem vale a pena você estar Não jogando, combina. entendeu? Mas, tipo assim, você tá com medo, cara, isso aí não tem como, porque acaba que é um jogo, é só um jogo de futebol. Você tá fazendo aquilo que você sempre sonhou fazer, que você foi ao estádio com seu pai, com sua mãe, com seus avós, com seu tio, quem quer que seja, porque você ama futebol. Então acaba que no final das contas, cara, é futebol, é um jogo. É tua paixão, se diverte, curte, faz o que você sempre soube fazer, fluir, curtindo. sabe? E então essa é a parte mais sentimental, e a parte um pouco de mais brusca é essa, cara, é gostar, é se dedicar, é acordar cedo, é se cuidar, é se alimentar bem, é ouvir pra caramba, porque muitas vezes você acha que você sabe mais do que as pessoas estão te falando, então tem que ouvir pra caramba teus pais, teus treinadores, né? Eu sempre, graças a Deus, eu tive pais que, né, me deram esse suporte inteiro, que me deram uma educação muito boa, né? Então eu tive sempre esse suporte por trás, tipo assim, baixa tua bolinha aí. Tá achando que é o quê? Não é assim que a banda toca, não. Aí, né? Dá uma segurada, não é melhor. Então dá uma segurada aí, né? Tá achando que é quem? Então isso foi bom pra caramba, porque às vezes você ganhou um título aqui, não sei o que, eu sou bom pra caramba o quê? Quem é você? Quem é você? Chegou lugar nenhum, não tem ninguém, pô. E mesmo quem já chegou, tipo assim, não interessa, baixa a bola. Você não, sabe? Você continua fazendo o que você fazia. Tem uma né, frase que é maravilhosa, que é do Ferry, que fala, cara, tem uma linha pequenininha entre arrogância e... Como é que é? Arrogância e confiança. É humildade, né? Então seja humilde, cara. Seja humilde, faça o teu. Acordou, ganhou o título amanhã, beleza. Comemora ali 2 dias. Né? Tem outra frase que é maravilhosa, do Nick Saban, que é um dos treinadores mais famosos de futebol americano, que ele fala, você tem 24 horas. Perdeu o pior jogo da tua vida? Beleza, sofre por 24 horas. Depois acabou. Você ganhou o título mais importante da tua vida? Beleza. Comemora 24 horas. Depois acabou, vamos fazer de novo. Entendeu? Então são coisas aí que eu tento levar pra sempre, porque, tipo assim, não tem jeito, cara. Você tá numa indústria que é muito competitiva, então você tem que sempre estar ganhando. Senão não vale mais a pena. Então acho que é isso aí, cara. É baixar a cabeça, gostar, se dedicar ao máximo, que eu acho que pra quem faz tudo direitinho, com o coração no lugar certo, acho que as coisas
as coisas Gabriel, têm fruto. como é que a galera te acompanha, cara? Cara, você que é petropolitano, cara, apoia essa galera que tá. Leozinho, pô, o Peck que tá estourado, Luiz Henrique. Pô, abraça a ideia, Gabriel Cabral. Como é que a galera te encontra no Instagram? Porque assim, é bom esse apoio da cidade, Sim, é bom esse apoio. sim. Como é que a galera. Você já falou, né? Mas dá mais um retoque aí, agora olhando pra cá. Fala seu Olhando pra arroba, cá. fala onde a galera consegue ver os jogos, porque é legal. Uhum. Eu vou começar a assistir porque eu não sabia. Lógico. Então, galera, Instagram acho que é o mais fácil mesmo, é gabriel.cabral8. É bem fácil, meu nome com meu número, só tem um ponto no meio. Os jogos vão passar todos na ESPN Plus, pelo Star Plus, né? Eu acho que é o mesmo aplicativo aqui no Brasil, se eu não me engano. Todos os jogos passam, geralmente é só 1 hora de diferença. Se os jogos forem na costa daqui da direita dos Estados Unidos, 1 hora, a gente tá sempre 1 hora atrás. Então, se os jogos lá são às 7, os jogos começam às 8 aqui. Então, todos os jogos passam, cara, e eu acho que, assim, acho que é isso aí, Instagram e por lá pelo Instagram do Tormenta também, né, vai ter bastante, eles postam bastante conteúdo legal sobre o treinamento, os dias de treinamento, Irado, de viagem, tem bastante coisa bem bacana, então vale a pena seguir também. Eu acho que é isso, cara, acho que são os Maneiro melhores demais. lugares. Segue lá, galera. Segue os caras. Vamos acompanhar. Vamos fazer com que a nossa cidade consiga ter o holofote deles. Porque os caras são daqui. Então, assim, eles fluindo, a nossa cidade flui, que é o intuito do podcast. O intuito aqui é que a gente traga as pessoas que estão no hype. Você tá no hype, irmão. Tá no hype lá nos Estados Unidos. E fazendo com que a gente consiga, com o sucesso de vocês, eleve a cidade e Sim. faça com que Sim. a gente consiga furar essa bolha que Petrópolis tem. Sim. Se você é empresário, tem uma empresa, quer estar junto com a gente no Pod Hype, entre em contato com a gente, que a gente tá começando a evoluir isso de patrocínios e tudo mais, pra gente fazer com que a gente tenha mais convidados aqui, que tenha mais bate-papos, mais interesse da galera assistindo o podcast, porque cada vez que a gente vai crescendo, vai fazendo acontecer, as pessoas vão olhando com outros olhos. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente vai botar o logo de vocês na mesa, na TV, no Instagram, a gente vai fazer movimentar, porque o intuito é esse, movimentar para que todo mundo cresça junto. E é isso, galera. Gabriel, Aion, brigadão irmão, pelo é um convite, prazer cara, prazer demais, estar aqui. mais uma vez, te Brigadão. receber, te ver de novo. Pô, é bom demais relembrar cada momento. Poucos momentos vividos juntos, mas uma conexão maneira. As duas fotos ali, a gente tá um do lado do outro. Maneiro demais. Eu sempre gostei demais de você. Não, sempre, obrigado, pô, irmão. tu é um cara... Não, sempre foi esse cara obrigado. calmo, humilde. A gente jogava o fino da bola, joga o fino da bola, mas sempre foi aquele cara que nunca quis aparecer na frente de ninguém. Que você continue assim, que Deus te abençoe nessa Obrigado, tua caminhada. irmãozão. Vou Prazer. acompanhar, já segui todos os Instagrams lá Show de bola. pra acompanhar e tamo aí na torcida pra Não, que valeu, Caião. daqui Obrigado a pouco vai estar do lado do Messi. pelo convite aí, adorei. E a gente vai mantendo contato, a gente vai se falando sempre. Tamo junto demais. Tá bom? É isso aí, galera. Mais um Pod Hype estourado. E a gente tá aqui pra fazer tudo virar o hype. Tamo junto, galera. Abraço. Até o próximo. E ó, uma chance de falar quem é o próximo. O cara é mestre na fotografia. Vai estar aqui com a gente nessa semana. Acompanha aí, que daqui a pouco mais um episódio. Valeu!